Tenho uma amiga que é bem louca. Conheço ela desde o ensino fundamental e sempre foi muito intensa. Quando coloca uma ideia na cabeça, não há jeito de tirar. Ela me conta tudo, mas sempre com a condição de que eu não conte para ninguém. Por isso aqui não vou dizer o nome dela. De qualquer forma, ela nem ouve histórias de terror, porque diz que não gosta, embora viva fazendo coisas que parecem saídas de um filme de terror. Há mais ou menos 1 ano e meio, o trabalho a enviou para o Mato Grosso. Ela tinha acabado de completar 3 meses de casada e morando com o marido. Não havia motivo real para suspeitar que ele a traísse, mas ela achou fácil comprar uma câmera e instalá-la no quarto do casal. Não me surpreendeu, já te disse que ela é louca. Ela escondeu bem, entre umas caixas e livros, num móvel que quase não era mexido. O único problema era que a câmera só permitia ver o que estava acontecendo em tempo real. Se quisesse gravar ou salvar o vídeo, teria que pagar uma assinatura mensal. Isso apareceria no extrato bancário, e ela não queria deixar rastros. Além disso, não estava no orçamento de uma detetive amadora ou esposa insegura. Ela conseguiu a câmera graças a um cartão presente que ganhou no trabalho para uma daquelas lojas de tecnologia que vendem desde caixas de som até drones. Ela viu como uma oportunidade. É de graça e tiro a dúvida, me disse. Na primeira noite, assim que pôde se liberar das responsabilidades do trabalho, foi para o quarto do hotel, trancou bem a porta e se jogou na cama com o celular. Conectou-se ao Wi-Fi e, quase com emoção, abriu o aplicativo da câmera. Ligou para o marido, que já estava na cama. Ela confirmou pela câmera. A mesma imagem que via era confirmada pela voz dele do outro lado da linha. Ele estava sozinho. Como mais poderia estar? Aqueles pensamentos dela eram de uma lunática, típicos da minha amiga de longa data. Eles se despediram, desligaram, e então algo aconteceu que tirou completamente o sono dela. Na tela, o marido se levantou da cama sem pressa, caminhou direto para o armário, abriu a porta e entrou. Entrou e não saiu mais. Ela pensou que ele estava procurando algo e que a qualquer momento apareceria de novo. Minutos se passaram e nada. Ela começou a duvidar se a câmera ainda estava transmitindo. Então fechou o aplicativo, abriu de novo e trocou do Wi-Fi para o plano de dados. A imagem continuava igual, com o quarto vazio, a porta do armário aberta, mas sem sinal dele. Ela olhava a hora no telefone e, de tempos em tempos, atualizava a imagem para se certificar de que a câmera não tinha travado. Tudo estava normal, exceto pelo fato de o marido não aparecer. Então ela ligou para ele. Ele saiu do armário para atender, como se nada tivesse acontecido. "O que você está fazendo?" ela perguntou. "Nada, já estava deitado", respondeu ele. Ela desconfiou, mas não quis insistir para não levantar suspeitas. Pela câmera, jurava ter visto alguém dentro do armário, bem antes dele sair. A voz dela estava nervosa, mas não queria revelar de imediato que o estava espionando. Ela tentou encontrar uma forma de arrancar alguma informação sem dizer diretamente, mas não conseguiu nada. Quando desligaram, ele voltou a entrar no armário. Ela se aproximou mais da tela do celular. Aquela cara que achou ter visto antes era só roupa pendurada, ou pelo menos parecia. No dia seguinte aconteceu a mesma coisa, e no outro também. No último dia no Mato Grosso, minha amiga me mandou uma mensagem dizendo que precisava me mostrar algo. Era uma captura da câmera feita durante o dia. Na imagem via-se claramente uma mulher meio inclinada, espiando de dentro do armário. Ela não se mexia nem 1 centímetro. Naquele momento, o marido estava no escritório e a casa estava vazia. "Quem é ela e o que está fazendo aí?" me escreveu muito brava. Eu disse para ela confrontá-lo, que para mim havia algo estranho com aquele cara. Mas não pensei em nada paranormal. Ela respondeu que não queria que ele soubesse que tinha instalado uma câmera.
No dia em que voltava para a cidade, ainda precisava passar no escritório, mas em vez disso, foi direto do aeroporto para casa. Ela chegou antes dele. Na verdade, antes até ligou para que ele fosse buscá-la para ganhar tempo. Bom, quando ela chegou, foi direto para o quarto, abriu o armário e encontrou num canto algo embolado, apertado num nó. Ela pegou e viu que era um pano. Desfez o nó e era uma blusa de mulher, com manchas secas de sangue, cheirando a mofo e algo mais forte, como carne estragada. Entre as fibras havia pelos curtos e duros que pareciam da região íntima. Minha amiga disse que deixou aquilo lá, porque justamente naquele momento o celular tocou. Era o marido, perguntando em qual porta do aeroporto a encontraria. Ela disse que já estava em casa. Ele nem se incomodou, pelo contrário, ficou feliz que ela tivesse voltado antes. Quando ele chegou, ela o esperava no quarto, perguntando de cara o que era aquele pano que encontrou no armário. Ele ficou sério, mas não respondeu a tempo. Quando ela estava prestes a colocar o pano nas mãos dele para que visse, a coisa se mexeu, como se tivesse ganhado vida. Desenrolou-se sozinha, tomou a forma de uma cobra e caiu no chão, deslizando rapidamente para debaixo da cama. Bruxaria das braba, o que mais poderia ser? Me disse depois. Os dois desmontaram a base, moveram a cama, reviraram cada canto e não havia nada. Ela não sabia como perguntar sobre o armário, sobre tê-lo visto entrar várias vezes pela câmera, e menos ainda como dizer que viu alguém espiando lá de dentro. Eu disse que aquilo era claramente um trabalho, e que para confirmar, ela deveria procurar uma foto da ex dele. Quando encontrou e me enviou, escreveu: "É a mesma que espiava do armário. A última vez que a viu pela câmera, não estava mais no armário, mas espiando debaixo da cama." Foi aí que minha amiga começou a pedir recomendações num grupo do Facebook, do qual nós duas participamos. Ela contou a história resumida, sem dar muitos detalhes, mas postou as capturas da câmera e a foto da ex. Logo, uma mulher mais velha, com foto de perfil em preto e branco, respondeu: "Eu sei onde ela mora." O tom era tão seguro que dava calafrios. Combinamos de nos encontrar num sábado. Encontramo-nos em frente a uma loja, e de lá ela nos levou caminhando até uma rua tranquila, daquelas com calçadas estreitas e muros altos. Entramos por uma passagem lateral até o quintal dos fundos, que estava descuidado, com vasos quebrados e sacos de lixo empilhados. Ela foi direto para um canto, como se soubesse exatamente onde ir. Começou a afastar terra seca e raízes com as mãos, até tocar em algo. Tirou um embrulho sujo, amarrado com fitas vermelhas e pretas. Abriu ali mesmo e dentro estava o mesmo pano que minha amiga encontrara em casa, com as mesmas manchas secas de sangue, ainda com cheiro de carne velha e com os mesmos pelos curtos enredados. "Aqui está o trabalho", disse a senhora. "É isso que estava perturbando vocês." Não jogou fora, refez o embrulho, colocou numa sacola preta e disse que o enterraria longe, onde ninguém pudesse encontrar. Algumas semanas depois, soube que a ex tinha ido morar para fora. Não sabemos se foi por vontade própria ou por algo que aconteceu depois, mas ela nunca mais voltou a aparecer na vida deles. Minhas experiências favoritas são aquelas em que várias pessoas estão envolvidas. Assim não há espaço para invenções nem exageros. Todos viram, todos viveram e todos são testemunhas. O que vou te contar aconteceu comigo, com meu irmão, com minha mãe e com meu pai. E agora, enquanto me sento para escrever, percebo que quanto mais membros da família viveram aquilo, mais difícil é de explicar. Minha mãe gostava muito de sua irmã Justina, e elas se davam bem desde meninas. Quando minha mãe se casou, veio morar em Sergipe, e cada uma seguiu sua vida.
o restante da família ficou em Alagoas. Eu, por sorte, conheci a tia Justina e vi que ela era uma senhora muito boa, daquelas raras de se ver. Nós gostávamos dela e conversávamos bem. Às vezes nós íamos visitá-la, às vezes ela vinha até nós, mas não com frequência. Cada um levava a vida separadamente, à distância. Certa madrugada, o telefone tocou. Desde que vimos a hora, sentimos que algo ruim tinha acontecido. E sim, eram más notícias. Minha tia Justina tinha acabado de falecer. Eram cerca de 3 da manhã. Minha mãe disse que tínhamos que ir, que nada importava, e ela tinha razão. Ninguém mais dormiu. Levantamo-nos todos para preparar as coisas para viajar. A ideia foi sair ao amanhecer, o que foi um bom plano, pois até Maceió eram 5 horas de estrada. Saímos assim que clareou e chegamos por volta das 11. Mas assim que descemos do carro, notamos algo que não fazia sentido. A casa dos meus avós estava fechada. Não havia ninguém na frente, não havia arranjos de flores, nem cadeiras na rua, nem pessoas entrando ou saindo. Nada que indicasse que alguém havia morrido, exceto um laço preto no portão da casa. Minha mãe desceu e bateu à porta. Quem atendeu foi um de seus primos, com cara de surpresa. Ele a abraçou e perguntou por que não avisaram que vinham, dizendo que teriam preparado algo para comer. Minha mãe ficou gelada e respondeu: "Viemos por causa da Justina." "Onde ela está? Onde a estão velando?" Minha mãe perguntou. Ele a olhou como se não entendesse a língua. "Prima, a Justina morreu faz 3 meses." "Como assim 3 meses?" disse minha mãe. "O primo nos fez entrar, chamou outra tia e também meu avô, que já está idoso. Sentamo-nos todos na sala e minha mãe explicou o que sabíamos, que naquela mesma madrugada, por volta das 3, alguém nos ligou dizendo que Justina havia acabado de morrer. Foi então que todos ficaram em silêncio. "Sim, Justina morreu, mas isso foi há 3 meses. Vocês vieram, estiveram aqui e participaram do velório", ele disse. Minha mãe negou e nós também. Dissemos que era a primeira vez que vínhamos desde o ano passado. Mas o primo pegou o celular e nos mostrou uma foto. Lá estava minha mãe, meu pai, minha irmã e eu, junto com o resto da família, todos diante do caixão. "Aqui, ó", disse o primo mostrando a foto. "Não lembram? E outra coisa é que vocês estavam diferentes." Minha mãe perguntou. "Diferentes como?" O primo hesitou. "Não sei. Quase não falaram e ficaram a noite toda parados num canto da sala, juntos como se não quisessem se misturar. Até as crianças", disse olhando para mim e minha irmã. Outra tia entrou na conversa concordando. "E eu me lembro que seu marido disse para minha mãe, ele ficou olhando fixamente o retrato da Justina, como se estivesse falando com ela. Até me deu arrepios, mas preferi não comentar. Ele nem piscava. Meu avô, sentado numa cadeira de madeira, acrescentou: "Quando vocês foram embora, nem se despediram. Saíram um por um em silêncio, como se não quisessem que ninguém visse. E ninguém viu vocês chegarem de carro, só apareceram dentro da casa. E quando saíram também não vimos carro nenhum. Só foram embora na madrugada, andando pela rua." Um silêncio desconfortável tomou conta da sala dos avós. Minha irmã apertou meu braço e sussurrou: "Não éramos nós." E ela tinha razão. Parecia com a gente, mas não éramos nós. Minha mãe nos olhou e fez sinal para não falarmos mais nada, para seguirmos a conversa, porque meu avô estava começando a se agitar. Dormimos naquela noite na casa. Tudo muito estranho. Na sala, o retrato de Justina continuava lá, com o laço preto, como se tudo estivesse normal. E estava, porque o que os primos diziam era verdade. Justina havia morrido meses antes, e alguém muito parecido conosco foi ao velório. Na manhã seguinte, fomos ao cemitério, deixamos flores, rezamos e voltamos cedo para a cidade. Mas justo quando estávamos entrando no carro,
O primo da minha mãe se aproximou e perguntou: "Prima, e quem avisou vocês? Quem disse para virem?" Minha mãe pegou o celular, procurou no registro de chamadas e a ligação era da Justina, do número de celular dela. Às 13h04 da madrugada. É uma realidade que na vida existem traições que não se esquecem, mas as mais dolorosas jamais vêm de um inimigo, e sim de quem um dia jurou lealdade a você. Quando a traição se mistura com ambição e maldade, você não perde apenas dinheiro ou confiança, às vezes perde até a liberdade, a dignidade e a própria alma. Meu nome é Valéria. Nasci e cresci em uma área rural perdida entre morros. Lá o tempo parece parado, com ruas empoeiradas e gente resignada à mesma rotina de sempre. Em lugares assim, o futuro de uma mulher geralmente é se casar, ter filhos e suportar o que vier do marido. Bebedeiras, agressões, traições e de tudo um pouco. Mas Deus me livre, eu jamais iria querer isso. Sempre sonhei com algo diferente, como conhecer outras cidades, sentir que minha vida valia a pena e que havia algo além daquilo. Lulu foi minha melhor amiga desde a escola primária. Éramos inseparáveis, rimos até chorar em muitas ocasiões. Nos abraçávamos sempre que podíamos e prometíamos que nenhuma das duas ficaria presa naquele lugar. Com o tempo, as coisas foram mudando. Tanto eu quanto Lulu começamos a sentir outras necessidades, pois já éramos mais que adolescentes. Lulu foi a primeira a deixar aquele lugar, dizendo que havia conseguido um emprego na cidade. Nem mesmo para mim, sua amiga de confiança, ela quis dar detalhes. Apenas disse que era uma grande oportunidade e me garantiu que, se desse certo, viria me buscar. Vi ela partir e senti tristeza. A nostalgia e as lembranças me invadiram, mas não havia o que fazer. Era natural que em algum momento cada uma seguisse seu próprio caminho. No início só sabíamos que ela estava bem. Se comunicava com a família, mas não com frequência. Depois de um tempo, começaram a aparecer fotos dela nas redes sociais. Estava sempre muito arrumada, com roupas de marca, maquiagem impecável, jantando em restaurantes caros e passeando por vários lugares. Parecia feliz. Às vezes me mandava áudios dizendo que estava indo muito bem. Contava que seu trabalho era coordenar eventos importantes em um restaurante. Eu acreditava e ficava feliz por ela. Sabia que tinha tomado uma boa decisão ao sair dali, e isso me fazia pensar cada vez mais em também ir embora. Mas eu não sabia por onde começar. Sentia que vivia num beco sem saída e num lugar sem oportunidades. Um dia bem cedo, Lulu me mandou mensagem dizendo que no local onde trabalhava precisavam de alguém de confiança. Tentou me convencer a ir para lá, dizendo que eu poderia me sair tão bem quanto ela. Reforçou que eu era mais bonita, trabalhadora e que por isso iria me encaixar perfeitamente. Pintou aquilo como a oportunidade da minha vida. Respondi que não tinha documentos nem dinheiro para me mudar, mas ela me tranquilizou, dizendo que conseguiria que me adiantassem dinheiro para o voo, hospedagem e até para comprar roupas. Só pediu que eu enviasse um vídeo e algumas fotos para mostrar ao gerente. No começo fiquei desconfiada, mas ela disse que não precisava ser nada específico, apenas que mostrasse meu rosto e corpo, supostamente para providenciar os uniformes. Confiava tanto nela que nem pensei muito. Arrumei o pouco que tinha e até me endividei para levar algum dinheiro. Por volta de 2019 embarquei. Foi minha primeira vez num avião e sinceramente foi traumático. Ao aterrissar, 2 homens já me esperavam do lado de fora do aeroporto, numa caminhonete preta. Um se apresentou como Marcos e o outro como Gavião. Eles não me ofereceram sequer um copo d'água.
Iam ouvindo música alta e rindo de piadas que eu não entendia. Pegaram a estrada e, depois de um tempo, me levaram para uma casa moderna, com câmeras nas esquinas, numa área fechada. Quando chegamos, fomos até o fundo, quase ao lado de um terreno baldio. Quem abriu a porta foi uma mulher de uns 50 anos, chamada Rebeca. Vi que ela tinha pele clara, olhar frio e um crucifixo invertido no pescoço. Aquilo já me deu calafrios. Tudo parecia estranho e suspeito, com um silêncio pesado. Me colocaram num quarto sem janelas, mega simples. Rebeca me olhou de cima a baixo e ali a situação mudou drasticamente. Os 2 homens e a mulher me mandaram tomar banho porque, segundo eles, eu passaria por uma boas-vindas espiritual. Rebeca entrou depois com um defumador na mão, soltando fumaça pelo quarto e ao redor do meu corpo. O cheiro era uma mistura de ervas com algo podre. Começou a me esfregar com galhos e jogou um líquido grosso que queimou minha pele. Ela o tempo todo falava palavras que eu não entendia. Que se fechem os caminhos da sua fuga e que pague o que ainda não sabe que deve. Aqui ninguém vai embora sem pagar. Quem serve recebe o que merece, mas quem trair, pagará com a morte. Meu estômago gelou igual quando passamos numa descida. Queria correr, mas não tinha como. Só sabia que precisava cooperar, pois talvez minha vida dependesse disso. Entendi que Lulu estava envolvida em algo obscuro e estranho, pois nunca me contou nada sobre aquilo. Naquela noite, quando me olhei no espelho, vi meus olhos sem brilho. Me sentia apagada, triste e sem energia. Lulu só apareceu no dia seguinte. Assim que me viu, me abraçou e disse: "Fica tranquila, amiga. Eu sei que parece estranho, mas juro que você está em boas mãos. Só confia em mim e coopera. Não pode dizer não para nada que mandarem, e te garanto que vai ser bem recompensada." Depois foi para a academia e me deixou sozinha. Marcos entrou no quarto com um papel na mão, olhou e me entregou dizendo: "Aqui diz que você assinou por 30 mil, incluindo viagem, roupas, comida, etc. Vamos descontar aos poucos, então é bom você começar a trabalhar." Reclamei, dizendo que não tinha assinado nada. Ele respondeu: "Não se faça de idiota. Você já mandou fotos e vídeos. Só de estar aqui já aceitou. Aqui tudo custa. Ou achou que por ser uma índia de roça, íamos te tratar como rainha? Pois não mesmo." Fiquei sentada na cama, tremendo, sem imaginar que o pior ainda estava por vir. Não consegui dormir nem chorar naquela noite. Estava bloqueada, com o choro preso na garganta. Me repetia que aquilo devia ser um mal-entendido e que Lulu explicaria tudo, mas no fundo já sabia que algo estava muito errado. Pela manhã, Rebeca me deu um uniforme. Bom, era um vestido branco justo e curto, sem bojo. Me jogou um par de saltos e disse: "Aqui, minha bonequinha, você vai fazer parte da imagem de um bar muito exclusivo e privado. Vai fazer tudo o que os clientes pedirem, e se recusar, nem queira saber o que pode acontecer." Arrumei o cabelo, passei batom e um pouco de maquiagem e desci. Na sala havia outras mulheres sentadas em fila, algumas muito jovens, outras mais velhas, todas com o mesmo olhar vazio. Sentei ao lado de uma cubana que sussurrou: "Já estou aqui há 6 meses e não sei como sair. Minha dívida só baixou 10 mil. É uma tristeza terem te enganado para te trazer." Perguntei que dívida era essa e por que não conseguia pagar. Ela explicou que cobravam tudo, da água que bebíamos aos preservativos. O sistema era feito para a cada noite dever mais dinheiro. Naquele dia me explicaram o fichamento. Se um cliente pedisse uma bebida, era uma ficha, se dançasse, outra ficha, mas o que mais rendia eram as saídas com clientes. Falavam disso com uma naturalidade que me revirava o estômago. Eu só receberia uma pequena parte, o resto ia para a suposta dívida tínhamos. Tentei recusar, dizendo que não tinha ido para isso e que Lulu me prometera outro trabalho.
Marcos se aproximou e me deu um tapa tão forte que fiquei com um zumbido no ouvido. Depois me arrastou para um quarto pequeno, cujas paredes estavam cheias de velas pretas, fotos de mulheres com cruzes pintadas na testa e um altar com figuras deformadas. O cheiro de cera queimada e ervas me fez tossir. Rebeca entrou atrás de mim e disse: "Você já está marcada, garota. Mesmo sendo boa, isso não importa aqui. No fim vai se dobrar. Aos poucos vamos te quebrar." Essa mesma noite, como castigo, me obrigaram a atender um dos supostos clientes que era dos piores. Era um homem com cheiro de urina e uma tatuagem do diabo nas costas. Eu jamais tinha estado com um homem, e ele não teve nenhuma piedade. Não houve sensibilidade alguma porque me tomou à força, e com essa mesma força, fez o que quis. Para mim tudo aquilo era grotesco: os beijos, o cheiro do suor, a pestilência que emanava dele, o hálito e, acima de tudo, o fato de ter feito aquilo até se cansar. Doeu até a alma, vomitei ao sair, e ainda assim me descontaram dinheiro, porque, segundo eles, o cliente não tinha ficado satisfeito. As semanas passaram e meu corpo começou a se apagar. Apareceram feridas na minha boca, meus ossos doíam e eu sentia um peso no peito que não me deixava respirar. Os medicamentos que me davam eram anotados na dívida, e foi aí que percebi que eu sempre ficaria devendo mais. Lulu parou de responder minhas mensagens, só me mandou uma antes de me bloquear, dizendo que jamais imaginou que eu fosse uma mulher tão fraca. Foi aí que entendi que ela tinha me vendido, porque depois descobri que para cada garota que ela levava, a dívida dela diminuía e ainda recebia um bônus. Eu era apenas mais um número, um pedaço de carne para vender momentos de intimidade a clientes de todo tipo. A bruxaria estava em todo lugar. Eu via Rebeca constantemente fazendo essas práticas, e quem a traísse acabava seco, doente e apodrecido. Uma vez, uma garota gritou que ia chamar a polícia e naquela mesma noite desapareceu. Disseram que tinha ido embora por vontade própria, mas ninguém acreditou nisso. Numa madrugada sonhei com minha mãe. Ela me abraçava e dizia que me esperava com a mesa posta para jantarmos juntas. Eu estava tão feliz naquele sonho, mas quando acordei e me levantei da cama, desmaiei. Ao recobrar os sentidos, estava caída no chão e vi o rosto de Rebeca. Ela me pegou pelo cabelo e me arrastou até o quarto dos rituais. Ali colocou uma pedra preta na minha barriga e sussurrou no meu ouvido: "Por ter tentado sair daqui, agora você vai pagar. Por isso alguém que você tem lá fora vai morrer. Não haverá piedade e eu já tinha te avisado." Para mim, a bruxaria não era algo real, pelo menos. Não tanto quanto eram os castigos e maus tratos com as mulheres ali. Porém, uma semana depois, Lulu me mandou um áudio dizendo que meu avô tinha morrido. Ela entrou em contato com minha família e assim soube. Eu já não podia falar com os meus, não podia fugir. Estava presa numa bolha de terror. Entendi também que o que estavam fazendo comigo não era apenas físico, mas espiritual. Estavam matando minha alma. Eu já não era a mesma. Algo dentro de mim tinha quebrado para sempre. Eu me olhava no espelho e não reconhecia meu próprio rosto. Minha pele estava amarelada, meu cabelo ressecado e meus olhos apagados. Já não tinha vontade de falar nem de chorar, apenas obedecia, resignada. As noites eram eternas, compostas por aquelas merdas de luzes vermelhas, música alta, álcool, drogas e mãos estranhas me tocando como se eu fosse um objeto. As outras garotas já não perguntavam quando iriam embora. Algumas estavam ali há anos e ainda tinham a dívida intacta. O tempo não passava, apenas nos consumia. Uma madrugada, Rebeca me chamou ao quarto dos rituais. Notei algo diferente. Havia velas pretas no chão formando um círculo e figuras feitas com pequenos ossos que pareciam de aves. Com tom de voz autoritário, mandou que eu ficasse no centro. Eu já não tinha outra escolha senão obedecer.
O medo e a resignação faziam com que eles me controlassem como uma marionete. Fiquei ali, de cabeça baixa, enquanto Rebeca me ameaçava. Você vai ficar aqui para sempre. Lá fora você já não tem nada, então não faz sentido voltar para o seu muquifo. Seguramente, a vida era pior lá, mas aqui é onde está o seu destino agora. Ela me fez ajoelhar e colocou um colar feito de dentes humanos. Desde hoje, menina, quero que saiba que se você pensar em fugir, que a doença te encontre antes, que te apodreça e que te mate. Ela dizia isso porque eu já tinha comentado com algumas garotas sobre a possibilidade de escapar. Até tentei criar um plano, mas parecia que todos ali estavam contra todos. Não se podia confiar em ninguém. Rebeca me manteve no círculo por um bom tempo. Eu já nem prestava atenção. Enquanto ela me dizia coisas e lançava feitiços, minha mente se desligava. Quando me mandou de volta ao quarto, sonhei com minha mãe chorando de joelhos diante de um túmulo sem nome. Acordei suando, convencida de que se não saísse logo, acabaria morta ou enterrada viva naquele inferno. Uma semana depois, gritos e batidas na porta nos acordaram. Pensei que fosse mais uma tática deles para nos assustar, mas não. Dessa vez era real. Homens armados arrombaram portas e nos tiraram uma por uma. Na rua havia caminhonetes, policiais e refletores apontados para a entrada. Levaram-nos a um galpão, anotaram nossos dados e perguntaram de onde éramos. Todas tínhamos medo de falar, desconfiando que aqueles homens pudessem estar do lado dos que nos faziam sofrer. Aos poucos fomos criando confiança. Deram-nos comida, água e cobertores. Algumas mulheres contaram que também tinham sido levadas com engano, como eu. No fim, 32 mulheres foram libertadas naquela madrugada. Quando assinei minha declaração, minhas mãos tremiam. O documento dizia que eu tinha colaborado voluntariamente, mas não discuti. Só queria sair viva. Dias depois me colocaram num avião de volta para casa. Eu não tinha bagagem, só uma blusa velha, uma calça emprestada e um cobertor. Quando pousamos, uma assistente social me esperava, me abraçou e me deu boas-vindas. Pelo celular dela, liguei no bar perto da minha mãe, pedindo perdão por não ter me comunicado e dizendo que estava viva e a caminho. Depois de algumas horas, chegamos em casa. Quando nos vimos, minha mãe não perguntou nada. Apenas chorou e me abraçou, como quando eu era criança. Eu me sentia agradecida à vida, a Deus, mas também a algo mais. Minha mãe contou que, na incerteza, chegou a procurar uma mulher para fazer trabalhos e descobrir se eu estava viva ou morta. Supostamente a mulher que a ajudou disse que eu voltaria e que havia chances disso acontecer. Fico surpresa com o fato de tanto Rebeca quanto minha mãe terem recorrido à bruxaria em busca de uma solução. Sei que tive sorte, pois muitas pessoas que passam pelo que eu passei não têm a chance de contar. Minha mãe vendeu o carro velho que era do meu pai e que nunca usávamos. Com o dinheiro comprou uma máquina de costura e me ensinou a costurar, bordar, consertar e criar roupas. Abrimos um negócio do zero. Não sou rica nem tenho muito, mas tenho paz. A vida é difícil, mais ainda quando há gente má que destrói lares e segue livre. Sobre Lulu, soube que foi presa no mesmo operativo e continua na cadeia. Fizeram investigações importantes e salvaram muitas vidas. Não a odeio, mas também não a perdoo. Se apodrecer o resto da vida na prisão é porque merece. Eu não tenho nada a ver com isso. Entendo que nesse mundo algumas pessoas precisam se tornar parte dessa corrente nociva para sobreviver ou crescer, mas eu nunca quis ter luxos ao preço que cobravam. Por isso não segui a corrente e preferi quebrá-la. Com isso reforço o que disse no começo. Às vezes quem mais confiamos é quem mais nos põe em risco. Às vezes nossos melhores amigos são os que podem nos destruir. Mas nem sempre é assim. Também existem pessoas que nos amam, cuidam e protegem.
Se você tem esse tipo de pessoa na sua vida, agarre-se a ela e retribua com lealdade e carinho, porque nem tudo precisa ser ruim. Olá, Diário dos Pesadelos. Gostaria de deixar meu relato para que vocês tragam para o canal. Sou uma pessoa cristã, mas desde infância tenho sensibilidade paranormal. Já tentei ignorar, tirar da minha cabeça, imaginar que são apenas pensamentos ou algo parecido, mas não é. Desde a infância vejo pessoas, fantasmas, vultos e até visões do que vai acontecer. Nunca busquei entender, nunca procurei ajuda e às vezes tenho medo dessas visões e sonhos, pois todas as vezes que as tenho, com poucos dias, acontece. A primeira vez que tive essas visões foi aos 7 anos. Vi meu irmão em meio a arames farpados e ele gritava e sangrava muito. Dias depois ele foi brutalmente assassinado e quem tirou a vida dele enrolou arame em seu pescoço. Depois dessa visão veio outras. Vi outro irmão dentro de um grande rio. Eu estava na margem do outro lado e não sabia como fazer para ir até ele. Tentava chamá-lo, mas ele não me ouvia, então saí andando. Chegando na casa dele, lá estava uma multidão de pessoas e no meio da sala uma urna funerária. Então esqueci dessa visão e se passaram 2 meses. Eu estava na igreja quando meu celular começou a tocar insistentemente. Atendi e então veio a notícia. Meu irmão tinha morrido afogado. Foi um baque, pois me lembrei da visão que tive. Viajei para a cidade onde ele morava a 12 horas de distância. Quando cheguei, tive que preparar todo o funeral e ficou exatamente como na minha visão. Passado alguns anos, mesmo casada, tive outras visões. Vi um irmão da igreja infartando, e quando a ambulância chegava, não dava tempo de salvá-lo. Contei minha visão para meu esposo e segui minha rotina como sempre. À noite fui a um casamento e quando cheguei em casa, meu esposo estava chorando, sentado no sofá da sala. Perguntei o que tinha acontecido e com os olhos cheios de lágrimas e a voz quase sumindo, ele disse: Rita morreu, infartou. Quando a ambulância chegou, não deu tempo de salvá-la. Foi igual à sua visão. Rita era a cunhada do meu esposo. Tivemos que viajar para o funeral e após essa visão, comecei a ter um medo surreal. Pedi a Deus para não ter mais aquilo, orava, clamava, mas não adiantava. Anos depois veio mais uma visão. Eu via um funeral acontecendo na sala da casa dos meus sogros. Fiquei com medo de contar para meu esposo e carreguei aquela angústia por 2 dias no peito. Até que não suportei e acabei contando para ele e para meu filho. Dias depois chegou a notícia de que meu sogro havia falecido. Meu esposo ficou destruído. Passou dias sem comer e emagreceu muito com a perda do pai. 2 anos depois veio outra visão. Dessa vez ainda mais intensa, com muitas imagens, lugares e pessoas. Na visão eu estava em um grande jardim. Muitas pessoas seguiam um cortejo, mas não consegui ver o que elas acompanhavam. Ao me virar, vi meu irmão caçula em um lamaçal, sendo engolido. Ele estendia a mão para mim, mas eu não conseguia alcançá-lo. Joguei uma corda, mas não tinha forças para puxá-lo. Ele se afundava cada vez mais, e enquanto afundava, muito sangue escorria da cabeça dele. Eu gritava por socorro, desesperada, mas as pessoas que seguiam o cortejo não me ouviam, não olhavam para mim. Essa visão começou a me atormentar. Eu já não conseguia dormir e ficava assustada com qualquer ligação no celular. Até batidas no portão me deixavam em pânico. Os dias se passaram, mas a imagem não saía da minha mente. Então, no dia 10 de janeiro de 2022, veio a temida notícia. Meu pai de criação faleceu.
O cortejo que vi em minha visão foi exatamente o funeral dele, realizado no dia 11 de janeiro. Nesse mesmo dia, um primo não suportou a notícia da morte do tio e também faleceu. 2 perdas no mesmo mês, que infelizmente não seriam as únicas. No dia 22 do mesmo mês, meu irmão caçula foi assassinado com uma pedrada na cabeça. Era a visão que eu tinha tido. Ele no charco de lama, sangrando pela cabeça. Fiquei estagnada e meu coração se quebrou. Eu não podia acreditar que era real. Meu Deus, por quê? Por que essas visões? Por que acontecem? Por que comigo? Mesmo destruída pela dor do luto, tive que preparar todo o funeral, reconhecer o corpo e escolher as roupas. E o pior, precisei velar o corpo do meu irmão sozinha. Ninguém compareceu, ninguém veio me apoiar ou oferecer uma palavra de conforto. No dia 23, ele foi sepultado. No cemitério só estavam eu, meu filho, o motorista da funerária e o coveiro. Minha boca estava amarga, minhas lágrimas já tinham secado. Não sentia fome, sede, frio ou calor, apenas dor. Tanta coisa se passava pela minha mente. Eu já tinha perdido mãe, pai, 3 irmãos e uma filha ainda na gestação. Até minha saúde começou a se degradar. Com o tempo comecei a sentir fortes dores lombares. Procurei um médico e veio a notícia de problema renal. Já passei por 14 cirurgias e vivo mais em hospitais do que em casa. Em todos os momentos em que estou internada, vejo pessoas que já não pertencem mais a este plano. Crianças, idosos, jovens, alguns até conversam comigo. Os enfermeiros ficam intrigados, me perguntam com quem estou falando. Quando descrevo, eles se assustam. Direto me falam que a pessoa que vi morreu e que foi paciente naquela mesma enfermaria. Meu nome é Tamires Ribeiro dos Santos e moro na Bahia. Por favor, Diário dos Pesadelos, leia meu relato e, se quiser, pode postar. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Comecei a trabalhar como motorista da Uber há pouco tempo. E embora meu pai, que é taxista há muitos anos, tenha me advertido para me preparar mentalmente, jamais pensei que algo tão esquisito me aconteceria tão cedo. Acontece que moro e trabalho perto do aeroporto Jobim. É um bom lugar para conseguir algumas corridas, porque há muitos turistas recém-chegados que pedem transporte para seus hotéis assim que saem do aeroporto. Então lá estava eu, na minha primeira semana de trabalho. Eram cerca de 8 horas quando recebi uma chamada para um hotel bem distante do aeroporto. Aproximei-me e vi que uma mulher, por volta dos 30 anos, me aguardava com várias malas ao seu redor. Era bastante bonita, embora me tenha parecido estranho que tivesse um olhar tão perdido. Estava no seu próprio mundo e demorou muito para reagir, tanto que precisei buzinar e gritar da janela para que se aproximasse. Perguntei se era a Gabriela e ela confirmou imediatamente. Desci do carro e comecei a ajudá-la com as malas. Eram muitas e, de forma um pouco imprudente, perguntei se estava viajando sozinha. Na verdade, eu não deveria ter perguntado nada, mas ela respondeu inocentemente que sim, e que ficaria um tempo. Continuei a conversa com simpatia, dizendo que ela iria aproveitar muito a cidade, caso estivesse de férias. Ela sorriu e me perguntou quais lugares eu visitaria se estivesse no lugar dela. Nesse momento, ouvi um leve golpe na parte de trás do carro, mas não dei importância, assumindo que alguma das malas tivesse se mexido. Ficamos um tempo conversando sobre lugares interessantes e recomendei que também aproveitasse para ir à praia e coisas assim. Ela me disse que esse era em parte o plano, e foi aí que, jamais à vontade, perguntei se ela estava ali de férias, a trabalho ou por algum outro motivo.
Mal terminei de perguntar e outro golpe, desta vez mais forte, veio da área do porta-malas. Isso me fez olhar pelo retrovisor, imaginando que alguém tivesse batido no carro ou talvez jogado algo, mas não vi nada e não havia veículos atrás de mim. Gabriela, por sua vez, pareceu não ter ouvido nada e respondeu que estava ali por um assunto de família, sem dar mais detalhes. Por um momento fiquei em silêncio, esperando que o golpe se repetisse, mas não aconteceu. Continuei conversando com ela quando me perguntou há quanto tempo eu trabalhava como Uber. Ela tinha um jeito engraçado de comentar as coisas e talvez eu tenha interpretado mal, mas senti um pouco de flerte de ambos os lados. De repente, outro golpe no porta-malas. Desta vez percebi claramente que vinha de dentro, não de fora. Olhei de soslaio para Gabriela e notei que, dessa vez, ela também tinha ouvido. Ou melhor, que não conseguiu fingir que não tinha ouvido. Houve um momento de silêncio entre nós, até que me atrevi a comentar que aqueles golpes eram um pouco estranhos. Ela assentiu e percebi que estava ficando nervosa, o que me contagiou rapidamente. Nesse momento perguntei se havia algo nas malas que pudesse estar causando aquele barulho e, ao ver que não respondia, comecei a desconfiar dela. Gabriela carregava muitas malas pesadas e, sinceramente, minha imaginação começou a voar. Seria possível que tivesse alguém dentro de uma daquelas malas? Uma criança ou algo assim? Sou um pouco desconfiado, então comecei a pensar nas minhas opções. Chamar a polícia, sair correndo ou abrir o porta-malas e libertar quem estivesse preso lá dentro. Porém, nada disso foi necessário. Gabriela soltou um suspiro antes de me explicar que tinha se casado aos 20 e poucos anos com um homem bem mais velho e que ficou viúva por causa da Covid. Seu marido sempre gostou de viajar, então aquela era, de certa forma, a última viagem que fariam antes que ela espalhasse suas cinzas no mar. No entanto, pelos golpes que ouvia de vez em quando vindos do porta-malas, eu arriscaria dizer que aquele homem não parecia gostar muito da ideia. Brincadeiras à parte, perguntei se aquilo era normal e, depois de pensar um pouco, disse que ele sempre foi extremamente ciumento. Me falou que ele batia nela e tudo, e que até perdeu um bebê por conta disso. Ao confessar isso, um golpe forte no porta-malas me fez apertar o volante com força. Olhei de canto para ela e mudei de assunto, dizendo que estávamos prestes a chegar. Ela, no entanto, viu nisso uma oportunidade para desabafar e começou a me contar o pesadelo que sua vida se tornou desde que se casou. Chorando, disse o quanto se arrependia de ter se unido a um homem 30 anos mais velho, controlador e possessivo. Disse que se sentia uma má pessoa por sentir alívio com a morte dele e acreditava merecer aquele castigo, já que depois de enviuvar, sua vida virou um inferno. Embora estivesse bem financeiramente, não podia sair com amigas, nem se reunir com ninguém sem que, nesse meio tempo, sua vida espiritual virasse um inferno. O espírito do falecido marido estava enlouquecendo e a presença das cinzas em casa era a chave do problema. Por isso ela tinha a esperança de que, espalhando seus restos em um lugar que ele gostava, o espírito se acalmasse e a deixasse seguir em paz. Fiquei mudo, apenas ouvindo com atenção, e ignorei os golpes vindos de trás. No fim, chegamos ao hotel. Ela se desculpou pelo transtorno enquanto os funcionários ajudavam com as malas. Vi quando entrou no hotel e senti muita pena dela. Sem dúvida, foi um momento muito estranho no meu trabalho, embora saiba que o que vivi no meu carro não foi nem de perto tão aterrorizante quanto o que Gabriela passou até aquele momento. Senti bastante medo ao imaginar que um espírito ciumento pudesse me seguir pelo resto da noite. Felizmente, nada disso aconteceu. Só posso dizer que espero que o plano de Gabriela tenha dado certo e que aquele corno do seu marido tenha encontrado a paz na marra.